Bom dia a todos. Somos o grupo 3 de Jurisprudência e iremos apresentar um podcast sobre costumes como fonte do direito. Meu nome é Gabriel e comigo estão Caô Rodrigues, Pedro Augusto, Henrique, Tiago e Vinícius. Então, o que é costume? Quais suas funções e como é criado e modificado? Costume no direito pode ser definido como a prática reiterada de determinados comportamentos, por certos povos em determinada época. Em outras palavras, pode-se dizer que são procedimentos constantes e uniformes, adotados por um grupo social e tidos por este grupo como obrigatórios. Segundo Paulo Dourado de Guzmão, o costume jurídico é a forma mais antiga de manifestação do direito, surgindo antes mesmo da escrita, estando amalgamado, em algumas vezes, em componentes religiosos, mágicos e morais. Na Babilônia e em Roma, por exemplo, os códigos legais eram, na verdade, registros de costumes já praticados, como o Código de Hammurabi e a Lei das 12 Tábuas. Quanto ao processo difuso de surgimento do costume, vale dizer que há, inicialmente, o hábito, como um modo individualizado e particular de agir. Em seguida, esse hábito evolui para o uso, isso é, torna-se frequentemente observado por diversos membros da sociedade ou de uma categoria, mas sem a convicção de obrigatoriedade jurídica. Por fim, depois de tornar-se uma prática reiterada e prolongada, surge a percepção ou convicção coletiva de obrigatoriedade. Quer dizer, acredita-se que aquele comportamento é devido, é um dever imposto pelo direito, mesmo que não esteja sancionado pelo processo formal. É o processo do opinio iuris et necessitatis, opinião de direito ou necessidade. Nesse sentido, o Eduardo Maynez, assim como Sérgio Martins, o próprio Miguel Reale, eles destacam dois elementos que são fundamentais, são essenciais para caracterizar o costume enquanto tal. Então, para que eu possa dizer que isso é costume, um costume jurídico, que seja, eu preciso seguir esses dois elementos da teoria romano-canônica, que é o elemento subjetivo e o elemento objetivo. O elemento subjetivo é aquele no qual o uso do costume ele é juridicamente obrigatório e, portanto, deve ser aplicado. Ou seja, é aquela ideia de que existe uma percepção, uma convicção coletiva de obrigatoriedade em relação àquela conduta. É o que está vinculado ao opinio necessitatis, como já foi dito, né? E, por outro lado, tem-se o aspecto do elemento objetivo, que esse está referente à prática prolongada, constante de uma conduta. Perceba, então, que o costume, diferentemente da lei, a lei, né, a vigência da lei ela decorre da promulgação dela, todo o processo formal. O costume ele tem a eficácia como origem da vigência. Ou seja, a partir do momento que ele está tendo uma eficácia, que ele está sendo aplicado na realidade de forma prolongada e que tem uma percepção coletiva de obrigatoriedade, aí então, certo, que está vinculado à sua eficácia, também a sua vigência, aliás. Então a vigência está vinculada a um aspecto formal, né? Não está num aspecto formal, mas mais material, digamos assim. Todavia, Bobbio, que é outro autor, ele vai elencar algumas outras características que também são essenciais, né? Como a generalidade, que é aquele comportamento que ele não é só repetido, mas que é repetido por um número significativo de pessoas, ou seja, que tem uma quantidade adequada de pessoas que realizam aquele ato, né? Uma uniformidade, ou seja, tem que ser uma repetição de forma análoga ou idêntica, né? Ou seja, casos que são parecidos, semelhantes, que realmente possam identificar aquilo como uma regra única, certo? Uma regra específica. A durabilidade, né? Que é aquela vigência por um tempo suficiente, e a publicidade ou notoriedade, que é um conhecimento por todos que estão interessados, por todos que estejam interessados em saber sobre alguma regra sobre aquela conduta, enfim. Então, no direito, os sistemas jurídicos que adotam o costume, em conjunto com a jurisprudência, como as principais fontes jurídicas, são denominados de common law, e sua área de estudo é o direito consuetudinário. Esse sistema está em uso nos países de origem anglo-saxônica, como os Estados Unidos, a Inglaterra, a Austrália e o Canadá, entre outros. Nesses países, o uso dos costumes deve ser uniforme, constante, público e geral, e estes criam a regulamentação vigente. Pois é, ia ser interessante a gente se perguntar por quanto tempo o uso deve se manter a ponto de virar costume.
E a resposta é que depende. Por exemplo, as ordenações filipinas determinam o costume como um comportamento longamente usado e tal que se devesse guardar. Já em 1769, havia no Brasil a Lei da Boa Razão, que preceitou um costume como um comportamento conforme a ideia de boa razão da época e que se repetia há pelo menos 100 anos. Atualmente, a doutrina e os juristas determinam o prazo dito como suficiente para o costume. Agora que entendemos essa primeira parte, é importante acrescentar que diversos autores, como Paulo Dourado de Guzmão e Risato Nunes, por exemplo, classificam os costumes em segundo legem, preterlegem e contralegem. Segundo legem é o costume que está expressamente indicado por lei. O caso é previsto, mas a lei determina que o julgamento seja feito conforme os costumes. Esse pode representar também uma lei por conta de sua característica de generalidade, a interpretação é auxiliada pelo costume. Como exemplo, podemos citar o artigo 569 do Código Civil, que dispõe que, caso o locador e o locatário não estabeleçam prazo para o pagamento do aluguel, este deverá ser fixado conforme os costumes do local. De modo semelhante, os artigos 596 e 597 do mesmo diploma legal determinam que, salvo disposição em contrário entre as partes, o pagamento pela prestação de serviços deve respeitar os costumes do lugar. Além do costume secundum legem, há o costume praeter legem. Nesse caso, o comportamento não está previsto em lei, seja por omissão legislativa ou outro motivo, mas pode ser fonte do direito, de acordo com o artigo 4º da LINDB. O costume atua como um preenchedor de lacunas. Além disso, existem os costumes contra legem, que são contrários à lei, e desse modo não são fonte do direito. Logo, em um embate entre esse tipo de costume e a legislação vigente, a lei será soberana, principalmente em países de sistema romano-germânico. Porém, existem exceções. Risato Nunes apresenta o exemplo do cheque, que no Brasil deveria ser um tipo de pagamento à vista, de acordo com a Lei 7.357 de 1985, também conhecida como Lei do Cheque. Só que, nesse caso, o costume descaracterizou o cheque como ordem de pagamento à vista, fazendo com que o Poder Judiciário tivesse de reconhecer este fenômeno, imposto pela grande maioria das pessoas em seus atos de comércio. Então, assim foi regulamentarizado o uso do cheque pré-datado. Verdade. Tanto é que hoje a jurisprudência dos tribunais, incluindo o STJ, reconhece a possibilidade de se apresentar um cheque pré-datado. Também é importante mencionar que existe a súmula 370 do STJ, cujo enunciado caracteriza como dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado. Nesse mesmo sentido do costume contra a legem, eu trago um outro exemplo do que o Maynez ele cita, na verdade, uma outra pessoa, que é o jurista suíço Augusto Simonius. Ele tem um trabalho chamado Quais são as causas da autoridade do direito? E aí ali ele demonstra realmente a possibilidade de um costume jurídico se formar independentemente da atividade judicial, só pela ocorrência daqueles dois fatores necessários do costume, que é o inveterata consuetudo e do opinio iuris necessitatis. Nesse caso, o Código Federal das Obrigações de 1888, ele proibia que as sociedades anônimas, que é um tipo de categoria de empresa, vamos dizer assim, levasse o nome de pessoas vivas. Que interessante, né? E aí, na realidade mesmo, na materialidade dos fatos, era quase que unânime que essa proibição tinha sido revogada por um costume derrogatório. Então, um costume que vai contra a lei e que, digamos, promove um novo tipo de comportamento, certo? Então, na Suíça, naquele momento que o autor estava relatando, tinham centenas, diversas sociedades anônimas que tinham o nome de pessoas vivas. E pouco a pouco, né, esse uso foi se generalizando sem qualquer tipo de protesto. Então, foi realmente sendo muito aplicado. Inclusive, isso, o que facilitou esse processo é que as autoridades de registro de comércio, elas registravam essas sociedades, mesmo com um nome legal. Talvez é uma prática, na realidade, essa prática era mais forte, digamos assim, do que a própria lei, talvez. E os que formaram, então, esse processo, eles seguiram como se
as sociedades anônimas tivessem um direito mesmo de levar esses nomes. E naquele momento, todo mundo tinha a convicção de que, caso um juiz fosse chamado a decidir sobre esse direito, ele reconheceria esse direito. Então essa situação, esse panorama que foi se construindo, ele é idêntico ao que existiria caso a lei ela falasse o contrário, ou seja, que ela falasse que fosse permitido sociedades anônimas levarem nomes de pessoas vivas. Então, se constituiu um caso contrário realmente à lei. E isso, obviamente, é uma exceção, mas pode acontecer. Por fim, caro ouvinte, para inseri-lo melhor nesse assunto, eu deixo aqui um impasse, para que você pense e se posicione. Por um lado, alguns autores argumentam, como Kelsen, Juvara e Planiol, que o costume ele transforma-se em matéria jurídica somente quando ele é aplicado pelo direito por meio de tribunais, à margem da jurisprudência em casos concretos ou mediante sistematizações da atividade legislativa, que é a produtora de leis. Ou seja, no limite, o costume só é fonte do direito positivo em razão do reconhecimento pelo Estado, a partir de manifestações expressas ou tácitas. Sob outra compreensão, então, por outro lado, como Georges Jelinek, François Giene, é quase o inverso. O costume ele é aplicado pelos tribunais porque já é obrigatório, né? Já tem essa obrigatoriedade. É uma regra do direito nascido nas práticas sociais, sendo assim anterior de qualquer formulação ou processo analítico mais formal, no qual, então, nesse caso, os fatos eles têm força normativa por si. E esses fatos então, eles estão dotados de validez no momento que eles são compreendidos pela sociedade como um dever ser, o que ocasiona justamente uma possibilidade de aplicação e imposição pelo Estado, porque eles já são conhecidos, percebidos e assimilados como obrigatórios pela sociedade, tanto quanto aqueles resultantes da atividade dos legisladores. Eu acho que com essa explicação nós conseguimos dar um panorama geral bem produtivo dos costumes como fonte do direito, e agora, nessa parte final, vai ser como um quiz. Eu vou ler algumas perguntas rápidas e você deve pensar logo em seguida, e eu já responderei da melhor maneira possível para sintetizar algumas ideias centrais, justamente. Então a primeira pergunta é a seguinte: quais exemplos nós poderíamos citar de costumes elevados à norma escrita? Ou seja, costumes que foram escritos, que foram codificados. Existem dois exemplos muito claros, que é o Código de Hammurabi e a Lei das 12 Tábuas. Questão 2. Qual é a fonte mais antiga do direito? O costume. Questão 3. Quais são os dois elementos do costume? São o elemento subjetivo, que trata da obrigatoriedade, e o elemento objetivo, que trata da prática prolongada. Questão 4. Qual sistema jurídico valoriza o costume como fonte principal? É o common law. Questão 5. Como as ordenações filipinas definiam o costume? Como um comportamento longamente usado e tal que se devesse guardar. Questão 6. Qual lei brasileira usou o critério de 100 anos para costume? Foi a Lei da Boa Razão, de 1769. Questão 7. O que é costume secundum legem? É aquele previsto ou referido pela própria lei. Questão 8. O que é costume praeter legem? É o costume que supre alguma omissão da lei, ou seja, preenche alguma lacuna da legislação. Questão 9. Qual artigo da LINDB menciona o costume como fonte do direito? É o artigo 4º, no qual afirma-se: quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Questão 10. O que acontece quando o costume é contrário à lei, dito contra legem? Nesse caso, prevalece a lei. O costume tornar-se-á obrigatório caso haja alteração na lei pelo próprio processo legislativo, que é o reconhecimento expresso, ou na atividade jurisprudencial dos tribunais, que é o reconhecimento tácito. Questão 11. Exemplo de costume contra legem reconhecido na prática. Bem, há o caso do cheque pré-datado no Brasil e também o outro caso que nós citamos, que é o caso de nomes de pessoas vivas nas companhias, que ocorreu na Suíça. Questão 12. O que diferencia o uso do hábito? O uso é coletivo, enquanto o hábito é individual. Bem, então assim nós encerramos esse podcast. Esperamos que vocês tenham gostado e
que tenham conseguido aprender diversas coisas com essas informações.